Bateria, rock e adoração. A música moderna na igreja de hoje. Cal Tsatalba-Siris. Capítulo 1. Testemunho de uma experiência. A indagação da minha vida. Nos meus primeiros 23 anos, experimentei uma vida muito secular. Embora eu tenha crescido em uma excelente família ortodoxa grega, não éramos particularmente religiosos. Visitávamos a igreja talvez apenas 2 vezes por ano. Foi nesse ambiente que desenvolvi meu senso de verdade, de certo e errado, que foi muito fortalecido por uma educação mundana. Também adquiri um interesse agudo na música, especialmente rock e jazz. Eventualmente, eu seria treinado no Canadá pelos mais renomados músicos de jazz do país. Parecia que todas as coisas estavam a meu favor, mas logo comecei a sentir que algo estava faltando. Eu queria viver por uma ideologia racional que resistisse ao teste do tempo. Minha resposta a esse vazio foi estudar filosofia e psicologia na York University, em Toronto. Mergulhei nas obras clássicas de Platão, Aristóteles, Hume, Kierkegaard e Nietzsche, e me aprofundei em aulas que promoviam o pensamento humanista. Concentrei minhas energias em ideias mundanas como determinismo e evolucionismo, ouvindo por muito tempo professores ensinando como o mundo funcionava através de leis naturalistas cientificamente determinadas em um universo que poderia ser explicado somente por causas naturais. Entretanto, depois de todo esse estudo, eu não estava nem perto de preencher aquele vazio. Sentia-me confuso e desnorteado, porque, embora essas ideias representassem uma variedade de possíveis respostas, essas potenciais verdades repousavam unicamente em seus próprios pressupostos. Sob essa luz, cada resposta poderia ser verdade, porém, qual delas estaria correta? Comecei a me perguntar se realmente poderíamos conhecer a verdade. De fato, talvez uma delas fosse verdadeira, talvez todas elas fossem. Pior ainda, talvez a verdade realmente não existisse. Logo eu estava convencido de que a verdade, se é que existia, simplesmente repousava nos olhos do observador. Surpreendentemente, foi nesse cenário caótico que eu finalmente ouvi e aceitei a verdade universal das 3 mensagens angélicas. Essas mensagens de advertência trouxeram certeza para um mundo que desmoronava ao meu redor. Minha mente racional exigia uma verdade lógica, do mesmo modo que exigia por bondade. Isso é exatamente o que as mensagens forneceram. Elas ofereceram um completo sistema de verdades que apelou à minha mente, bem como ao meu coração inquiridor. A Bíblia tornou-se a autoridade final em minha vida e compreendi que ela pode resolver questões sem ser contraditória, como muitos dos meus orientadores abertamente ensinaram. Passei a crer nos lemas sola Scriptura, tota Scriptura e prima Scriptura, a Bíblia e somente a Bíblia, toda a Bíblia e a Bíblia em primeiro lugar. Finalmente entendi que eu poderia conhecer a verdade e que a verdade me libertaria. Fiquei feliz por me unir a um movimento que sabia que a verdade existia, quer eu a aceitasse ou não. Essa verdade não era simplesmente algo de acordo com o olhar de um observador, mas um sistema objetivo e universal. O salmista diz: "A verdade do Senhor permanece para sempre." Salmo 117, 2. Fui resgatado e meus olhos foram abertos para enxergar o mundo em que vivi por 23 anos.
uma vida que conhecia tão bem e tão profundamente que estou qualificado a falar a verdade sobre ela. Minha primeira bateria, o princípio de um vício. A bateria sempre me fascinou. Quando eu era muito jovem, meus pais me levavam a diversos eventos de danças gregas e o único objeto que atraía todo o meu fascínio juvenil era a bateria. Era estrondosa e chamava a atenção. Lembro-me de ter pensado que aquilo era o que eu queria fazer quando crescesse. Comprei minha primeira bateria aos 13 anos de idade e eu mesmo também paguei por minhas próprias aulas. Minha satisfação na vida era praticar por horas sem fim e imaginar que um dia atingiria o sucesso. Assim, busquei alcançar o máximo de minhas habilidades tocando bateria. Então, aconteceu o inevitável. Ao final do curso fundamental, tive contato com a música rock. Isso mudou-me completamente. Os ritmos conduzidos e reforçados pela bateria absorveram toda a minha atenção e eu ouvia aquilo o tempo todo, sonhando que um dia eu mesmo conduziria aqueles tambores numa banda de rock ou jazz. Eu despendi centenas, se não milhares de horas e de dólares, ouvindo grupos como Rush, Yes, Led Zeppelin e muitos outros. Mas o que foi que me atraiu para essa música? Certamente não foram as palavras. Eu nunca me importei de verdade com letras de músicas, ainda que as memorizasse com facilidade. Na verdade, as bandas que eu ouvia produziam muitas músicas com poucas palavras ou quase nenhuma. Essas músicas me atraíram ao máximo. Seu forte poder e seu inigualável impacto emocional me hipnotizaram. Cativaram meus sentidos com seu som frenético febril, e a sedução era reforçada pelo divertimento proporcionado e por sua popularidade onde quer que eu fosse. De fato, isso se tornou mais do que apenas uma maneira de passar o tempo ou uma vocação. Isso se tornou a minha religião, e cada vez que ouvia aquela música era uma experiência religiosa plena de poder espiritual visceral. A Igreja da Religião do Rock and Roll. A Bíblia diz que pode haver prazer no pecado, mas ele dura pouco tempo. Hebreus 11, 25. E com certeza, isso se aplicou a mim. Logo eu quase não conseguia funcionar sem rock. Era como se o tempo parasse quando eu ouvia rock. E essa música mostrou ser o veículo perfeito para escapar dos problemas da vida. Foi uma cura para todas as minhas dores. O rock me concedeu uma identidade, valorização pessoal e uma missão de vida. Praticar bateria logo se tornou uma experiência na igreja do rock and roll, cheia de significado espiritual, especialmente quando os ritmos se tornaram mais complexos. Durante esse tempo intenso de prática, eu não percebia nada do que estava à minha volta. O mundo exterior não existia. Os ritmos me engoliram. Era real, mas irreal como uma droga. O objetivo era internalizar esses ritmos e me tornar um com eles. Quando isso foi alcançado por mim, ficou mais fácil executar ritmos complementares. Uma vez, um professor disse que a boa performance é quando, aparentemente, não é você quem está tocando, mas outra coisa está tocando por meio de você. Ele estava descrevendo a unidade que supostamente existe entre o músico e o tempo, o ritmo que alimenta a música. Quando essa unidade é atingida, fica difícil dizer quem realmente está tocando. Eu nunca havia percebido que, ao tocar, estava convidando demônios para dentro de minha vida. Durante o ensino médio, toquei com bandas de garagem e até em bares. Também fui baterista na banda de jazz da escola. A banda se apresentava 2 vezes ao ano e saía para a turnê em Boston, em consequência do vício, num tipo diferente de droga.
Minhas notas no ensino médio foram terríveis. Passava a maior parte de meu tempo praticando e tocando com tantos músicos diferentes quantos pudesse encontrar. Naturalmente, logo comecei a fazer o uso de álcool e drogas. Na religião do rock and roll, parte da experiência dos fiéis consiste no uso de drogas. É quase impossível estar livre de álcool, drogas, ocultismo e sexo na indústria do rock. Tudo isso anda de mãos dadas. Em meus 2 anos finais de ensino médio, eu passei mais dias fora do meu juízo perfeito do que nele. Esse estado mental apenas levaria a um erro maior ainda. Mudando de denominações. Após concluir o ensino médio, fui para a York University estudar performance em jazz. Ainda amava rock, mas meus sentidos desejavam ritmos que fossem mais complexos e desafiadores. O jazz era a resposta fácil. Eu tive a chance de ser treinado por alguns dos melhores músicos de jazz no Canadá e de tocar com eles. Eu me superei na performance e nos estudos teóricos relacionados ao jazz. Em 2 anos, evoluí de um simples iniciante para atuar no melhor workshop da universidade, ministrado pelos melhores professores. Eu estava envolvido com 4 bandas, tocando diferentes estilos de música. Jazz, incluindo o workshop na universidade. Fusion, que é uma fusão de rock e jazz. Música dos anos 50 e 60 e uma banda chamada Indigo Blue, que tocava em casas noturnas em busca de um contrato de gravação. Fiquei totalmente imerso no rock e no jazz. Eu sei o que significa ser parte dessa experiência. Sem dúvida, eu teria obtido meu diploma de bacharel em música e teria prosseguido com minhas ambições de infância pelo estrelato no rock and roll se o Senhor não tivesse interferido de um modo especial. Resgatado. Enquanto eu ainda frequentava uma universidade repleta de paganismo e ceticismo, o Senhor se revelou a mim. As verdades especiais que compõem as mensagens dos 3 anjos me habilitaram a tomar uma posição firme por Cristo, o que me seria impossível enquanto estivesse preso nas armadilhas do rock e do jazz. As razões e os apelos da verdade foram irrefutáveis, e eu me rendi em amor ao carpinteiro que, em meu ambiente, muitos desprezavam. Comecei a seguir algo diferente de tudo o que conhecia, e isto se tornou um grande desafio. O sábado, em particular, era um enorme empecilho à vida que eu levava. Os músicos faturavam mais tocando às sextas-feiras e aos sábados. Então, ao aprender sobre Jesus e seu sábado, tive de me posicionar. Eu sabia que seria uma decisão que alteraria grandemente minha vida. Na verdade, tive de mudar de rumo e virar minhas costas para tudo. Claro que ninguém podia entender minha decisão e não demorou muito até que eu parasse de tocar. Ninguém quer um baterista que não possa tocar nas noites de sexta-feira e sábado. Minhas bandas e minha carreira haviam encerrado. Mesmo tendo abandonado tudo aquilo pelo que havia trabalhado, senti uma grande sensação de paz, algo diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa e não me afastaria da certeza de Jesus. Acredito que essa decisão marcou o início de minha verdadeira virilidade, e isso significou tudo para mim. Jesus e sua verdade me concederam um respeito próprio e um propósito na vida. Respostas reais que o rock e o jazz jamais puderam oferecer. Essa bênção era infinitamente maior do que todo o louvor e toda a adoração que milhões de fãs poderiam dar. Além do mais, Jesus Cristo estava voltando e eu queria viver com Ele eternamente. Uma transição questionável. Certa vez,
Encontrei uma igreja que não demorou muito em me aconselhar a usar todos os meus talentos para o Senhor. Ainda desconhecendo a complexidade das questões relacionadas à música e à adoração, com prazer concordei em usar meus talentos com a bateria. Como minha esposa, que é uma verdadeira musicista, sempre organiza um grupo vocal onde quer que estejamos, então nós reunimos os melhores cantores que pudemos encontrar e formamos um grupo em nossa nova igreja. Provavelmente fui o primeiro baterista a montar uma bateria acústica completa em todo o campus daquela igreja universitária. O resultado foi um passo em falso ao usar meus talentos para o Senhor. Logo me senti desconfortável sobre esse assunto. Comecei a ler alguns materiais sobre música que afirmavam algumas coisas impressionantes, as quais eu nunca tinha ouvido antes. Uma passagem em particular me chamou a atenção. Ela descrevia uma igreja usando adoração e músicas de forma não convencional em seu serviço de culto e o que aconteceria se lhe fosse permitido persistir com isso na Igreja de Deus no tempo do fim. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito Santo. Nenhum estímulo deve ser dado a tal espécie de culto. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. O trecho da citação que fala sobre tambores, o qual eu destaquei, realmente chamou minha atenção. A brilhante autora do livro O Grande Conflito era a mesma que agora fazia referência ao meu instrumento. O Grande Conflito tinha sido uma bênção incrível em minha vida, e eu sabia que a autora fora uma respeitada líder da igreja e escritora inspirada. A partir daquela grande obra, eu havia escolhido seguir a Jesus, não importando qual fosse o sacrifício terrestre. Logo eu fui convencido acerca do terrível papel que a bateria desempenharia na igreja, pouco antes do retorno de Cristo. Eu não queria ser usado pelo diabo para trazer confusão e engano para a igreja de Deus. Então eu decidi nunca mais usar a bateria novamente. Deixei o nosso popular grupo musical desapontando 8 cantores e um baixista. Eles eram cristãos, sinceros e amorosos. Por isso foi difícil para eu explicar a eles o motivo pelo qual eu não mais tocaria bateria. Como eu, eles consideravam que todos os cristãos recebem talentos, seja para tocar bateria, praticar esportes ou promover entretenimento. Acreditavam também que todos nós sentimos ser um dever e um privilégio levar a boa nova da breve volta de Cristo, o que muitas vezes pode significar o uso dos nossos talentos. Por isso, líamos Mateus 25, que fala da importância de usar nossos dons para edificar o reino de Deus na terra. E nos entristecíamos quando ouvíamos sobre o servo que enterrou seu talento na terra. Então seguíamos em frente, não mais pensando em questões triviais. Dizem que, se louvamos a Deus de coração, realmente não importa o estilo, a expressão ou a forma utilizada, pois Deus olha para o coração. Entretanto, tenho certeza de que isso não é verdade, porque realmente sei o que é o rock, o jazz e, acima de tudo, o que é a bateria. Minha experiência não é única. Muitos enfrentam essas mesmas questões em diferentes situações. No entanto, estudei música com alguns dos mais respeitados músicos no Canadá e conheço o tipo de cultura que essa música cria. Espero que as informações que compartilho aqui sejam uma bênção para você, tanto quanto tem sido para mim.
Mantenha um coração aberto e, em nome de Jesus, ore por discernimento enquanto você ouve este livro.